Muito bem, estamos com o nosso Economia e Desenvolvimento e para não descaracterizar aqui a presença da Lília, que além de apresentadora é comentarista de coaching, então, teu comentário, né, Lília, de coaching. Bom, Silvio, ultimamente é impossível não ouvir falar em crise no cenário econômico, que automaticamente nos impacta de diversas formas. As empresas que sofrem com a queda de lucro causada pela diminuição de suas vendas, as pessoas perdendo seus empregos e encontrando dificuldades em se recolocar, e até mesmo quem está empregado sofre com a pressão do meio que externamente ameaça a estabilidade emocional. Eu faço nesse momento o convite para que falemos um pouco sobre outro tipo de crise. A crise na qual nos encontramos em diferentes momentos de nossas vidas. Aquela que atinge por vezes nossa vida pessoal, profissional ou emocional. Como não podemos evitar as adversidades que costumamos vivenciar no dia a dia, é preciso buscar forças de algum lugar para que possamos reagir diante dessas crises que são respostas normais da vida. É preciso se conectar com pensamentos positivos, acreditar que o melhor está por vir, não se abalar infinitamente pelos acontecimentos que nem sempre dependem de nós. Mas como fazer tudo isso num mundo materialista como o que vivemos, é o que se pergunta a maioria das pessoas. Eu, como coach, acredito que a força está em nós sempre. O que ocorre é que normalmente não temos conhecimento dessa força e toda a potencialidade que podemos acessar. Não temos autoconhecimento e, como consequência, não conhecemos o outro. Desconhecemos o que ocorre ao nosso redor. Sofremos muito com os impactos. Somos pegos de surpresa nas adversidades. Se não nos conhecemos, jamais teremos condições de saber como devemos nos posicionar diante desse cenário acirrado, desse mercado acirrado. Não teremos assertividade de nos colocarmos adequadamente em uma nova colocação profissional. Nos debatemos diante da falta de maturidade emocional. É por isso que, ao mesmo tempo em que se ouve falar em crise, eu falo tanto em coaching, pois ele sim é um processo efetivo que permite conduzir pessoas em situações conflitantes rumo a soluções. Deixo em cada um de vocês, queridos telespectadores, uma semente de esperança para que acreditemos mais em nossas empresas, em nossos funcionários e principalmente em nós mesmos. Assim, usaremos nosso tempo e energia pensando em estratégias e não mais falando somente em crise, pois isso somente a reforça dentro de nós e no contexto em que vivemos. Precisamos acreditar mais, agir mais para alcançar mais. O resultado vem para quem age e não para quem somente reclama e se queixa. Lembremos-nos do que Freud nos trouxe ao questionar sobre qual seria nossa participação na desordem da qual nos queixamos. Pensando assim, vemos que não há saída senão através da mudança. Então, se é para mudar, que mudemos para melhor. Exato, tem que mudar sempre para melhor, né, Lília? Isso é uma coisa importante que o coaching transmite e que as pessoas que evoluem na vida, que se realizam do ponto de vista profissional, e pessoal e familiar, enfim, são pessoas que sempre buscam se aperfeiçoar. Tem aquelas pessoas que dizem, não, eu já sei tudo na vida, normalmente é funcionário público, nada contra o funcionário público, né? Mas é que a questão cultural é essa aí, as pessoas se acomodam e barram qualquer iniciativa de se conhecer melhor e conhecer e melhorar o mundo delas, não é isso? Melhorar a sua vida, né? Bom, mas nós temos um assunto que nós temos aberto o espaço aqui no programa, em todos os programas, que é da Previdência Social, essa questão da aposentadoria, essas normas que hora vão para cá, hora vão para lá e tal. E o Rui Simon, que é o nosso comentarista. Qual é a novidade da semana, né, Rui? Se é que tem. Tem, Silvio. A novidade é o reflexo da aposentadoria especial no fator 85/95. Tínhamos até então o professor e a professora, por exemplo, com 5 anos de redução, mas apenas com relação ao tempo, incidia ainda o fator previdenciário. Então não era uma grande vantagem, porque reduzia apenas em 5 anos, 30 anos para o professor, 25 para a professora, mas de qualquer forma o fator previdenciário incidia e reduzia o valor da aposentadoria. Essa semana tivemos uma notícia excelente para professores e professoras. Uma turma do STJ decidiu unificar essa jurisprudência esparsa e hoje já pode o professor e a professora se aposentar
com 100% da média, ou seja, abstraindo, afastando o fator previdenciário. Não existe mais. Então, 30 anos para o professor, 30 anos para a professora, sem aplicação, sem redutor, tanto do fator previdenciário como aquela redução que existia da aposentadoria comum. Uhum. E quais são os próximos passos? Claro que as pessoas têm muitas perguntas. Quem já é aposentado, quem está para se aposentar, quem é do setor público, do setor privado, quer dizer, quem tem certa idade, certo tempo de serviço. Quais as principais questões que o pessoal tem colocado? Silvio, hoje, a principal preocupação das pessoas é com relação àquelas pessoas que têm atividades insalubres, penosas ou perigosas. O acréscimo de 40% nesses períodos para o homem e 20% para as mulheres, ele pode ser somado junto com o tempo para fechar aquela pontuação de 85 e 95. Então, esse 85 e 95 não é nem idade, nem tempo de contribuição, é o somatório e se chama pontos, se traduz como pontos. Então, o acréscimo, o reflexo da aposentadoria especial, 40% em cima do tempo, por exemplo, se você tem 10 anos de atividade especial, você vai ganhar 4 anos no teu tempo. Isso vai te beneficiar na pontuação para atingir os 95. Né? Então, uma pessoa que tenha uma idade menor do que 60 anos pode aproveitar o acréscimo do tempo de serviço da atividade especial para complementar o fator 85 se for mulher e 95 se for homem. Qual é a tua opinião? Porque foi numa comissão da Câmara, se não me engano, que foi aprovado o reajustamento das aposentadorias pelo mesmo índice que reajusta o salário mínimo. E tem gente que está dizendo que isso foi um golpe contra o governo. Quer dizer, até onde que vai essa temeridade? Silvio, isso nada mais é que uma volta ao passado. Que já era, né? Perfeito. Durante um período, logo após a nova Constituição Federal, 5 de outubro de 88, os índices de reajuste se pautavam pela inflação oficial. Então, havia uma espécie de recomposição anual dos valores. De compra. Com a intenção do governo, principalmente esses últimos governos, de dar ganhos reais ao salário mínimo, isso causou um descompasso, porque os índices de aumento do salário mínimo ficaram elevados e houve apenas a reposição da inflação oficial para os demais. Então, há uma corrente, um pensamento de grande parte das pessoas supondo que os seus benefícios estão defasados. Aí entra uma discussão muito complicada para definir o que é defasagem, né? Se a gente considerar que a inflação oficial ela é real, então não há defasagem, né? Porque o salário mínimo tem o que se convencionou chamar de ganho real. Então, no momento em que ele não incorpora um ganho real, ele vai ficar do tamanho da inflação. Então, o governo vai ter que encontrar um meio. Ou ele mantém o índice oficial para o salário mínimo, ou seja, não dá ganho real ao salário mínimo, ou equipara os demais aposentados ao mesmo índice do salário mínimo. Uma dessas duas saídas ele vai ter que encontrar. O governo ficou esnucado aí, né? Porque faz uma coisa, vai prejudicar uma imensa massa de trabalhadores, faz outra, as duas coisas ele não quer fazer, porque, segundo diz, vai implodir a Previdência Social. Obrigado, então. Na semana que vem, nova participação aqui. Um grande abraço. Um abraço. Vamos um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.